Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que vocês tenham passado aí uma boa semana, bem tranquila, que tenham meditado bastante, que tenham feito boas resoluções em relação aos afetos. E vamos dar continuidade, então, ao nosso São João da Cruz, tratando sobre o mesmo assunto dos afetos, mesmo tópico. E tá chovendo um pouco lá fora, talvez vocês escutem aí algum barulho. Tem um avião passando. Mas qualquer coisa vocês já sabem. Hoje São João da Cruz vai dar alguns fundamentos bíblicos. Eu vou explicar um pouco essa questão da proximidade de Deus para com algumas almas. E depois a gente passa já com São João da Cruz. Por isso vamos ver apenas o capítulo 5. Depois a gente vai ver os outros. Bom, então como entender a proximidade de Deus com as almas? Como entender isso? Deus não dá a sua graça a todos de modo igual? Não é de modo igual, tá, que Deus dá a sua graça, tá? E sim conforme a capacidade de cada alma. Até aquele exemplo da história de uma alma, né, que Paulina pega um copo grande e um copo pequenininho, né, e enche d'água e diz, né, qual dos dois copos estão cheios d'água? Né, os dois copos, né, mas a capacidade dos copos são diferentes, né. E das almas a mesma coisa, a capacidade das almas é diferente. Então, umas almas são mais capazes de Deus, têm mais sede de Deus, outras almas menos. Então, Deus, ele tem, sim, um pouco mais de proximidade com algumas almas, e algumas almas têm, sim, um pouco de mais sede de Deus do que outras. Deus, ele não se dá a si mesmo na graça para qualquer alma, mesmo que todas as almas o busquem. Tá? Todas as almas buscam a Deus, mas nem todas as almas buscam com a mesma intensidade e com o mesmo desinteresse, com a mesma pureza, o mesmo grau de pureza. Existem, digamos, três tipos, três níveis de proximidade da alma a Deus, né? Tem o nível dos 72 discípulos, né? Fé mais comum, uma fé mais simples, uma fé mais comum. 72 discípulos. Jesus estava uma vez nas bodas de Caná. Jesus não vivia em festinhas de casamento toda hora. Uma vez nas bodas de Caná. Nível dos 12 discípulos. Outro nível de proximidade. Ele era bem mais próximo aos 12 do que aos 72 discípulos, né? Ao público geral. Aos 12, com mais frequência, estava mais perto. Inclusive, convidava eles a se retirar em alguns momentos. Então, proximidade muito mais intensa com os 12. Proximidade mais intensa ainda, tá? Dos 12, 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João. 3 discípulos. E o que significa isso? Na hora de desabafar os seus problemas, na hora de revelar mistérios um pouco mais complexos, Jesus pegava Pedro, Tiago e João, né? O que significa isso? Por que não os 12, já que eram chamados por Deus, eles tinham vocação, eles viam milagres,
né? Mas havia ainda uma outra proximidade, de maior intimidade com Deus, que é a de Pedro, Tiago e João. Tudo isso tem também um significado, né? Os 12 discípulos, né? Por exemplo, os 72 discípulos significa mais os fiéis, né, de fé mais comum, né, que vão à missa domingo e tem fé mais simples, participam da igreja, volta e pronto, né? Os 12 representam mais o clero. E por que o clero não está, então, numa proximidade tão intensa da de Pedro, Tiago e João? Porque há dissipação também. A dissipação do clero, excesso de atividades, excesso de preocupações. A pessoa pode se perder demais no apostolado e acabar se esquecendo da dimensão também mais espiritual, mais profunda. Então, o clero, muitas vezes, pode se perder um pouco nessa dissipação. É pastoral, mais pastoral, mais pastoral. É reunião, mais reunião, mais reunião. É diálogo, mais diálogo, mais diálogo. E, às vezes, acaba que não aprofunda mais. Quem representa, então, Pedro, Tiago e João? Pedro representa episcopado, representa os bispos, né? Pedro, tu me amas? Né? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Representa o governo da igreja, né? Compromisso mais forte com a igreja, vínculo mais forte. Hoje não há mais tanta santidade no episcopado, é verdade, né? Mas há muito mais oportunidade, muito mais proximidade com Deus e muito mais perfeição. Não sou uma grande estudiosa da vida dos episcopos, só li a vida de 2 cardeais, que é de Santo Antônio Maria Claret e um papa, né, que é o São João 23. Ainda assim, não terminei de ler a vida dele. Eu parei de ler quando ele foi nomeado cardeal. Então, não é uma esfera que eu domino muito, para ser verdade. Mas vida do bispo é vida de mais perfeição. E vejo isso também quando leio martirológio. Todos os dias eu leio martirológio e tem ali sempre 4 santos bispos por dia. Padres que são diocesanos, sem ser religiosos, pouquíssimos padres são canonizados. Tem muito mais santos eremitas do que padres diocesanos, sem ser religiosos. Então, padre clero diocesano, poucos santos. Matrimônio, poucos santos. Há alguns? Né, em 2000 anos de igreja, há alguns. Né, ainda que seja em dezenas, né, mas não tantos, tá, como bispos. Tem muitos santos. São muitos santos. Tiago, quem é Tiago? Tiago foi primeiro mártir da igreja. Tiago representa alma vítima, mártir, sacrifício. Aqui no Brasil, a gente não tem muito, porque Brasil é país cristão, então aqui não tem perseguição. É aquele que sofre perseguição pelo nome de Jesus Cristo. E não tem mais vida normal por causa de Jesus Cristo. É preso, é torturado, é estuprado, por causa de Jesus Cristo, não é por outra coisa. Apenas por causa de Jesus Cristo. É perseguição violenta. E em países cristãos existe também a espiritualidade mística, que hoje no século XXI não tem tanto, mas ainda alguns têm um pouco, que é a da alma ser vítima de expiação, que é de assumir uma vida de muitos sofrimentos, e para ter o mesmo peso de um martírio. Muitos santos
foram vítimas de expiação, né? Mas hoje não gostam muito porque, primeiro, que as almas de hoje não são muito constantes. E Deus pode mandar muito sofrimento e a alma fica infeliz, às vezes entra em depressão, essas coisas. Então tem que ser uma coisa assim, tem que ser uma pessoa muito escolhida por Deus, muito... enfim, é uma alma muito especial e que são pouquíssimas, raríssimas, e algumas são até doentes, pessoas que têm doença, e Deus escolhe essa alma para carregar essa cruz e tudo. Há toda uma espiritualidade por trás, né, da alma vítima de expiação. E essas almas têm um grandíssimo sofrimento. Nos conventos, por exemplo, não estão nem deixando mais irmãs fazerem esse tipo de voto. Por quê? Porque o sofrimento não cai só para a irmã, cai para todo o convento. Todo convento tem que carregar a cruz. Por isso que não, madres, mestras, não deixam mais a irmã fazer esse tipo de voto. Porque depois a irmã fica doente. E todas vão ter que cuidar delas. E a irmã não vai poder ser demitida, não pode, porque havia consciência de que ela tinha feito esse voto. E se desfazer da irmã também, Deus manda castigo também para a comunidade, né? Então, é algo muito sério, por isso não se tem mais. Tanto que no século XX, por exemplo, não há muitas vítimas religiosas. Parece que Deus chama mais leigas, de ver Beata Alexandrina, Marta Rubin, né? Tem o Padre Pio, que é religioso, né? Mas geralmente quando isso acontece, chama o religioso depois de professo, para justamente não ter muito risco de pôr a pessoa para fora e tudo. Mas tem chamado mais leigos, justamente para não ter esse risco de flagelar toda a comunidade. Eu li a vida de uma irmã, ela não está em processo de canonização, que é carmelita, do Rio Grande do Sul, e que fez esse voto e teve uma vida terrível, né, de muito sofrimento, muito, mas ela sofreu demais, né? Sofreu demais. E não só ela, como toda a comunidade, né? Então, ela morreu com 55 anos, ela é mais ou menos da década de... Acho que ela morreu no início da década de 90. E ela fez esse voto, eu li um livro dela. Esse livro não vai para fora, é um livro só para a ordem, né? Só para as irmãs. Teve uma vida muito sofrida, muito sofrida. Ela não saiu da cama, assim, ela tinha várias doenças, desde a juventude até a idade madura, vivia na cadeira de rodas e tudo. Então, assim, é uma vida muito sofrida. Então, essa geração nossa é muito fraca para aguentar esse tipo de sofrimento. Tá? Mas Tiago tá mais nessa figura de martírio, mártir, vítima. Tá? Nos outros países há mais mártires, há mais perseguição, porque há que conviver com o judaísmo, com o islã. Né? Aqui não, porque aqui é país cristão. Nos outros países, muito comum pessoa ser presa e não ter vida normal mais por causa de Cristo. Então, essas pessoas também são muito queridas por Deus e elas têm uma oportunidade muito grande de proximidade com Deus. João, que figura é João? João virgem. Virgem. Não casou por amor ao reino dos céus. Não tanto virgindade física, porque todos nascem virgens. E quando casam, deixam de ser, formam uma família. Não tanto uma virgindade física. Aqui, virgindade, ele é virgem no sentido religioso, pela religião. Conscientemente, não casou por amor ao reino dos céus. Então, João representa consagrados, aqueles que fizeram voto de exclusividade a Deus. João representa todos aqueles que têm voto diante de Deus de
virgindade, castidade. Não precisa ser necessariamente voto solene, voto de religiosos, né? Isso entra eremitas, entra a virgem consagrada, entra a comunidade de vida, entra toda a vida consagrada, em geral, está na figura de João. Por quê? Religioso tem proximidade maior com Deus, proximidade maior pelo voto. É um pouco diferente do clero, porque o clero, de uma certa forma, faz disso uma profissão. Religioso parece que tem mais gratuidade também, mais gratuidade com Deus, e acaba acolhendo a Deus e tem a Deus como seu tudo. E João, então, foi o único que não casou. Né? Por quê? Porque judeus não têm celibato. Então, para se formar uma nova estrutura de religião, se pegava homens casados, porque não era costume dessa religião. E João, por ser o mais jovem, já decidiu que queria se dedicar totalmente ao reino dos céus. Então, esses três representam pessoas que têm potencial maior para união com Deus, união mística com Deus. Por quê? Porque são pessoas que Jesus já escolhia no seu tempo. Essas figuras. Episcopos, pessoas que têm governo da igreja, mártires e vítimas, grandes sofredores, mártires, e virgens. E, curiosamente, são esses que mais dão santos à igreja. Mais dão santos à igreja. Que é uma vocação que estimula mais heroísmo também. Estimula muito mais o heroísmo. Então, esses têm maior proximidade com Deus. Mas não é obrigatório que vão ter união com Deus, porque se não se empenharem, não vão ter união com Deus. Então, não adianta. Mas sim que há grandes oportunidades. Né? Mas se essa alma não se empenhar, de nada adianta. Ela pode estar no grupo lá dos 72 discípulos e ter uma grande força de vontade, né? E passar para os 3. Isso pode acontecer. Mas, enfim. Aqui, São João da Cruz fala da grande distância que há entre a alma e Deus. Por que há uma grande distância e por que é necessário nos purificarmos para chegar até Deus? Ele cita Santo Agostinho, uma passagem bem interessante. Santo Agostinho fala com Deus: sois piedoso e eu ímpio, sois luz e eu cego, sois vida e eu morte, sois remédio e eu enfermo, sois suprema verdade e eu tão somente vaidade. Por isso, a gente tem que ter consciência de que a purificação é necessária. A gente precisa entender quem é Deus e quem nós somos. Precisamos entender. Essa passagem é de Solilóquios e a Vida Feliz. Um livro bem fininho. Precisamos entender a diferença. Santo Agostinho se vê bem que estava purificado, porque sabia a diferença entre ele e Deus. A alma que não está purificada, não. Ela acha que é igualzinho. Não tem diferença nenhuma de Jesus para ela. Tudo é lindo e é tudo da mesma natureza. Ou seja, grande cegueira. Não vê diferença. Passagens que São João da Cruz cita. No livro do Êxodo, Deus enviou o maná do céu. Quando Deus envia o maná do céu, ele envia apenas quando cessa o alimento terreno. Ele espera cessar o alimento terreno primeiro. Depois envia. Depois que ele enviou o maná. Não foi, poderia ser, né?
tá acabando, deixa eu já mandar aqui para já garantir, coitadinhos, não. Ele esperou cessar, ele esperou eles passarem a necessidade, se queixarem, para depois enviar. E na purificação, mesma coisa. Ele não vai mandar a purificação enquanto você não deixar, ou pelo menos não desconfiar que precisa da purificação. Você ainda não deixou, é porque você ainda acha que é necessária a antiga paixão. E que é interessante, né? Logo em seguida, os que conhecem a história do Pentateuco, do Êxodo, o povo cansou do maná. Cansou. Não tão logo em seguida, né? Passou aí um tempinho, né? Mas por quê? Comida muito leve, né? Comida vegana é leve e não acrescenta, não, muito austera, né? Já foram pedir churrasco, né? Isso aqui não tá bom, né? Eu quero dar uma carninha aí. Irritou a Deus. Irritou. Por quê? Pediu além do necessário. Deus já tinha respondido, né? Depois mandou as codornizes, né? Mas mandou muitas codornizes. Por quê? Porque irritou a Deus. Não confiaram na providência que tinha, não ficaram contentes com pouco. Já foram pedir muita coisa e encolerizou a Deus. E a nossa natureza é isso, né? Todos os exemplos da Escritura são exemplos da nossa natureza, da nossa sensualidade. A gente se acostuma com uma certa forma, com o que Deus nos dá, logo a gente já quer outra coisa, já quer outra. A gente não agradece e não louva a Deus com as coisas boas que Ele vai nos dando. Um outro exemplo, quando Moisés sobe o Monte Sinai para falar com Deus face a face. Deus pede a Moisés que ele vá sozinho, suba ao monte sozinho, e que fique na parte de baixo até mesmo os animais. Poderia ir com uma ovelhinha, né, que tem, coitada da ovelhinha, né? Não. Completamente só deve subir ao monte para falar com Deus. E assim deve ser a alma. A alma, mesma coisa. Para subir o monte da perfeição, ela deve estar completamente só. Completamente só. Sem agregados. Mas eu quero tanto levar meu amiguinho. Mas seu amiguinho pode não estar no mesmo estágio que você. Você tem que subir o monte da perfeição sozinho. Sozinho, até mesmo livre dos seus próprios apetites. São João da Cruz usa muito essa palavra, das suas paixões. Mas enquanto você for humano, você sempre vai tê-las, claro. Mas você tem que procurar reprimir. Como ele colocou aqui, durante a ascensão desse monte da perfeição, é reprimir e mortificar. Quem faz isso chega mais rápido ao fim. Então, ele já deu uma boa notícia. Reprimir e mortificar os apetites chega mais rápido ao fim. Por quê? Acredito que é como você vai subir, por exemplo, é como se você estivesse carregando uma mochila muito pesada. Extremamente pesada. Você está com muitas paixões, né? Então, à medida que você vai tirando, de repente, fica mais leve, né? O material vai tirando material. Então, você chega mais rápido, chega mais ligeiro. E com isso, você vai se livrando da bagagem, vai ficando mais leve e chega mais rápido a Deus. Enquanto que se você põe muita bagagem, os seus pensamentos ficam embotados. Você pensa demais naquilo, pensa, perde Deus de vista. A gente perde Deus totalmente de vista porque focou totalmente no que não era Deus.
Então, por isso que Deus pede para que Moisés suba sozinho no monte, para falar com ele face a face. E é interessante, né? Podia falar, traz aí um gatinho, um cachorrinho aí para você se distrair, vai demorar um pouco. Não, sozinho. Sozinho. E São João da Cruz ainda fala, os que não fazem isso nunca vão chegar ao monte da perfeição, ao cume do monte. É como se fosse o Monte Everest, né? Que é aquele monte dificílimo no Nepal, né? É dificílimo chegar até lá. Então, se você não faz isso, você nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. Vai morrer no caminho. Então, é necessário fazer isso para chegar ao cume do monte. E tanto que os alpinistas, eles chegam no Monte Everest, eles estão até com oxigênio, chegam, mas assim, eles chegam quase que mortos-vivos, né, os coitados, né? E coitadas, né? Sempre tem uma outra mulher que também chega ao cume do Monte Everest, né? Então, no Monte da Perfeição, mesma coisa. Mesma coisa, é muito difícil. Então, se livrar dessas paixões. Não quer dizer que você vai se livrar definitivamente, mas mortificá-las, né? Você vai devagar subindo ao monte. E ele ainda acrescenta: não vai chegar ao cume do monte por mais virtude que pratique. Por mais virtudes que pratique, não chega ao cume do monte. Interessante. Né? Que foi o que eu falei no vídeo passado. Né? A pessoa, ela é santa. Ela é santa. Mas ela não chega na união. Ela não chega na união. Um outro exemplo que ele dá é Jacó, que sobe ao Monte Betel para edificar um altar a Deus. Né? Ele ordena aos que estão na casa dele: primeiro, tirar fora todos os ídolos. Tire os falsos deuses daqui. Segunda coisa, purificai-vos. E terceira coisa, que mudem as suas vestes. São João da Cruz dá essa interpretação. Primeira coisa, retirar os ídolos. Os ídolos são os apegos e afetos do coração, né? Tudo que não é Deus. Entendeu? Mas significa que eu não vou amar fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu filho, meu não sei o quê. Vai amar, mas você vai amar em Deus, não mais do que a Deus. Está amando mais do que a Deus, está amando errado. Então, isso vai ter que ser purificado. Segundo, passar pela noite da purificação, de tudo isso que nós estamos falando. Isso significa o purificar-nos. E terceiro, a troca das vestes, a transformação. São João da Cruz usa muito essa palavra transformação, muito, muito usado. Onde a união de fato, aqui já é a união de fato com Deus, né? Onde reside apenas Deus e apenas Deus recebe sacrifício, adoração, louvor e amor, que é o cume do monte, né? Ele até tem um desenho, né, que ele coloca: no cume do monte mora apenas a honra e a glória de Deus, né? E ele usa muito esse termo, e de fato, né, no cume do monte só mora a honra e a glória de Deus. Então, para se chegar ao cume do monte, essa transformação, convém lembrar que essa transformação não é feita pela alma. Essa transformação é uma graça de Deus. Que Deus dá a quem Ele quer. Mas, geralmente, aqueles que já sentem a vontade da união, é porque Deus já chama interiormente. Deus já está chamando essa alma interiormente. Segundo sinal, ela não desiste com o tempo. Perseverança. Ela continua caminhando. Não desiste, não desiste. E vai. Não desanima. Vai.
vai, vai, vai. Então, são 2 sinais. Ela não diminui a vontade. Não importa quanto tempo passe. Ela é constante. Ela é constante. É mais consistência. A caminhada é muito importante nessa escalada no Monte da Perfeição. Essa perfeição de amor é muito importante. Consistência. Consistência. Foco. Todos os dias, oração. E vai, e vai. E vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Na oração, na virtude. E vai, e vai, e vai, e vai. Ah, mas eu caí 300 metros para baixo. Não importa. Confessa, sobe de novo. E vai, e vai, e vai. Até que tem uma hora que chega. A gente não faz tudo sozinho. Tem a graça de Deus que nos acompanha. Bom, meus queridos, agora, próxima semana, eu tô um pouco perdida no tempo, para variar. Se tiver mais uma semana antes da 5ª semana da Quaresma, eu faço mais um vídeo. Se não, se já for 5ª semana da Quaresma, então não haverá vídeos até a Páscoa. Na Páscoa, a gente faz só uma reflexão. Eu vou ver se eu pego algum santo, alguma coisa legal assim pra gente refletir. Tentar fazer um vídeo curto. Mas o vídeo é pascal, tá? Porque é dia muito solene, dia mais solene do ano, então a gente não pode fazer leitura corrente, tá? O ideal seria que pelo menos a 8ª da Páscoa, né, fosse leitura mais voltada para Páscoa. Tá? E Domingo da Misericórdia, então a gente dá continuidade a São João da Cruz. E a gente faz uma maratona, tá? Então a gente vai pegar de capítulo 6 a 13, porque eu já dei uma espiada, vai estar falando mais ou menos do mesmo assunto. Então a gente pega um pouco isso, e depois de 6 a 13 que vai mudar o assunto. Aí a gente vai estar quase no fim do primeiro tom. Aí vai ter mais uns videozinhos e assim a gente dá continuidade. A gente vai falar do quão ruim são os afetos e os apegos da alma. Aí ele vai explicar por que tudo isso, né? Você vê que ele é bem minucioso, né? Ele é bem minucioso, vai pegando e vai destrinchando passo por passo e vai colocando ali pra gente entender. Mas então é isso, vocês já estão avisados. Eu tinha olhado o calendário, mas tinha esquecido. Qualquer coisa, vocês já sabem, então, 5ª semana da Quaresma, Tempo da Paixão, aqui não tem apostolado no Vida Eremítica em todas as mídias. Fiquem com Deus, meus queridos. Reflitam sobre isso, são assuntos muito interessantes. Sei que não é assunto de grande engajamento, tá? São assuntos mais nichados, mas a união com Deus, meus queridos, não é para muitos, não é para muitos. E o que importa não é atingir a grande audiência, mas atingir a audiência certa. Aqueles sim que querem chegar à união com Deus, que tenha alimento. E acredito que vocês que estão aqui vão conseguir se empenharem. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.